E aí a Marina e a Lilian devem estar chegando daqui a pouquinho. Queria agradecer ao Paulo, a Silvia e especialmente a Kelly pela presença aqui hoje. Kelly Natalice Vilharva, que aceitou esse convite para estar junto com a gente na residência artística Perceber Fazer Floresta. Esse é o nosso segundo encontro, Kelly, e a gente agradece muito tua participação, tua presença aqui. A Kelly, queria contar para vocês que ela é indígena da etnia Guarani Kaiowá. Ela é neta de xamã Nhandesi, é assim que fala, Kelly, de Nhandesi, e tem graduação em Ciências Biológicas, mestrado em Biologia Geral e está fazendo o doutorado dela em Química Médica, trabalhando também com as plantas aqui na Unicamp, né? Pesquisando essa relação entre as plantas medicinais e a medicina tradicional indígena dos Guarani Kaiowá. Então, eu queria agradecer muito, Kellen, e abrir esse espaço para você poder compartilhar um pouco da tua experiência, das tuas práticas. Seria maravilhoso que a gente pudesse ir até o laboratório te encontrar, né? Assim, acompanhar um pouco, né? A gente vai poder conhecer um pouco das práticas da Kellen lá em Manaus, mas seria bem bonito também que a gente pudesse estar no laboratório, né? Só que a Kellen está se mudando para Recife, então acho que isso vai ser um pouco mais difícil. Mas vamos ver se em algum momento ela vem para cá e a gente combina. Então, Kellen, querida, fica à vontade para compartilhar com a gente aquilo que você desejar. A gente queria gravar e poder disponibilizar na Climacom esse encontro dentro de uma área lá de residências artísticas, que vai ter essa residência, e que outras pessoas possam também acessar essa tua experiência que você vai compartilhar com a gente hoje, tá bom? Obrigada, minha querida. Bem-vinda, Marina, também, que chegou agora. Obrigada, professora Suzana. Obrigada, presença de todos e pelo convite. É sempre uma alegria estar podendo compartilhar certas coisas sobre o meu povo, minhas dúvidas também. Eu acho que conversar sempre acaba agregando muito para os dois lados, né? E a professora Suzana é uma querida, conheceu meus pais, inclusive, num evento aqui da Unicamp, no Encontro dos Estudantes Indígenas. E com muito carinho, então, que hoje eu venho compartilhar um pouco com vocês, né, para a gente conversar sobre perceber, fazer floresta, e para a gente refletir sobre outras coisas. Eu fiz um slide para a gente poder acompanhar, vou compartilhar aqui com vocês, e fiquem à vontade para poderem fazer perguntas, para a gente conseguir pensar juntos sobre perceber fazer floresta. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui, que eu sempre esqueço. Tem uma... Tá aparecendo? Tá aparecendo, querida. Deu certo. Deixa eu ver. Eu vou passar aqui. Você me avisa se tá passando. Tá passando? Slide 2 já? Tá passando, sim. Certo. Então tá. Então, meu nome é Kelly Natalice Vilharva, sou da etnia Guarani Kaiowá. Meu nome indígena é Chamiri Guarendã, que significa flecha brilhante, flecha que brilha. Eu estou fazendo doutorado no programa de pós-graduação em Clínica Médica. Meu orientador é o João Ernesto de Carvalho e trabalhamos nessa linha das plantas medicinais. É só um momento que eu vou rapidinho aqui. Pronto. Antes de tudo, gostaria de falar para vocês, né, do meu povo, explicar assim que o Guarani é uma nação muito grande. Existem vários, vou falar, subgrupos, né, de uma nação chamada Guarani, porque o Guarani, o povo Guarani, ele está presente em vários países, não só no Brasil.
Está no Paraguai, na Bolívia, na Argentina e no Brasil e em vários estados do Brasil. Eu sou lá do Mato Grosso do Sul, mas existem Guarani no Paraná, em São Paulo, no litoral, no sul. E a minha etnia ela é Guarani Kaiowá. Eu vim lá do Mato Grosso do Sul. Existem cerca de 43 mil Guarani Kaiowá e Guarani Yandeva. Como eu falei, existem subdivisão, né, dentro do Guarani, que tem o Guarani Yandeva, o Guarani Kaiowá e o Guarani Mbuá. Aqui vocês podem ver mais ou menos onde está presente, né, os Guarani Kaiowá e Guarani Yandeva. Bom, é bem complicado quando a gente fala, assim, às vezes Guarani Kaiowá e Guarani Yandeva, e aí eu gostaria de pontuar algumas diferenças. Por quê? O meu pai, ele é Guarani Yandeva. Ele veio dessa região aqui do Cone Sul, quase na divisa com o Paraguai e Paraná. E minha mãe é da aldeia Taquara, que é mais na região de Dourados, e ela é Kaiowá. E desde pequena, então, eu sempre estive nas aldeias do Guarani Yandeva e Guarani Kaiowá, mas como eu cresci e toda a cosmologia assim que eu tenho e mais a aproximação com o Guarani Kaiowá, eu me considero Guarani Kaiowá. Então eu me apresento como Guarani Kaiowá. Os Guarani Kaiowá possuem algumas características, assim como a habitação, como essa casa grande, a casa de reza, tem gente que chama casa de reza, casa grande, mas em Kaiowá a gente chama de anguçu. E os Guarani Kaiowá, os mais velhos, se autodenominavam como Tauterã. Que existe muito isso, e quando eu vim para a Unicamp, me falaram também que acontece com outras etnias. E é bem fácil de acontecer mesmo. Uma etnia se denominar por um nome, se autoconhecer por um nome, se chamar por um nome e vir a sociedade não indígena chamar por outro nome, né? É o caso dos Guarani Kaiowá. Eles, na verdade, os mais antigos, né, se denominavam como Tauterão, Paitauterão, mas hoje em dia ficou Kaiowá. Os Guarani Kaiowá geralmente não usam cocar de pena. O cocar, os adornos são feitos mais utilizando algodão selvagem do cerrado. A região do Mato Grosso do Sul, ela tem Mata Atlântica e o Cerrado, né? E no Cerrado tem uma espécie, o algodão, que desse algodão era feito, então, os adornos, os adereços, que a gente chama de potã, e que potã também pode ser traduzido como flor. Então, é algo que enfeita, algo que embeleza. Então, os cocares geralmente não eram feitos de penas. E os Guarani Yandeva, Yandeva significa nós. Yandeva Coeira, nossa gente, Yandeva é ter, que é o caso da etnia do meu pai, né? Já os Guarani Yandeva utilizam muito os cocares feitos de penas já, igual várias outras etnias, e eles não fazem aquele onguçu, a casa de reza, a casa grande. A casa de sagrada deles, assim, onde fazem os rituais, geralmente são pequenos. Uma construção mais simples. E na USP, na faculdade da USP, tem um lá no meio da USP, eu achei bem legal. Quando eu fui para lá, no ano passado, surgiu um convite, e eles fizeram, só aquele lugar ali dentro de uma faculdade deu outro ar, deu outra energia, eu achei muito legal. E é um sonho que a gente tem para a Unicamp também. Os nossos instrumentos, a gente tem baracá, né? Maracá, o taquá, que é feito de bambu. O taquá é um instrumento só das mulheres, esse de bambu. Os homens, eles não tocam. Já o baracá, hoje em dia, pode ser tanto homem, tanto mulher. E a gente possui, isso aqui é um altar onde a gente faz os nossos rituais, os nossos rezos, e geralmente tem um dentro daquela casa grande ou fora da casa grande.
A gente utiliza muito o urucum para nossas pinturas, né? E o genipapo também. É muito apreciado dentro do meu povo a alimentação, né? Que é a caça. As aldeias que ainda possuem animais. Mas eu gosto muito de destacar como que é essa caça, né? Mais pra frente eu vou falar um pouquinho da cosmologia, mas adiantando aqui, é sempre feito com muito equilíbrio, com muito respeito, porque a gente considera que os animais, as plantas, possuem donos. E quando tem alguma caça, se aproveita todas as partes do animal, não tem desperdício. Por exemplo, lá na minha etnia, o jacaré é bastante apreciado, é bem gostoso. E quando se caça, se aproveita o couro do jacaré como um remédio. Geralmente as mães, elas, quando o bebezinho está crescendo, resseca a pele do jacaré, o couro do jacaré, e depois no banho da criança coloca junto com aquela água ali que o bebê vai tomar banho, o couro do jacaré. Eu vi minha mãe fazendo isso com a minha irmã, de 14 anos, enquanto ela era bebezinha, eu via isso. E isso fala que dá um fortalecimento para a criança, espiritual e físico também. A criança ela não adoece facilmente. E é bem legal porque a minha irmã ela tem esse perfil. E todas as partes também do tatu, seja para enfeite, seja para fazer algum artesanato e remédio, principalmente as gorduras dos animais é bastante utilizado. E de uns insetos também. Esse é uma larva do coqueiro, a branca do coqueiro. Serve como alimentação e quando aquece ele sai um óleo que é bastante utilizado na cicatrização, feridas de pele e também para alguns tratamentos de via respiratória, como inflamação da garganta, bronquite, causada na pneumonia. E esse inseto aqui foi objeto de pesquisa do meu mestrado, porque ele faz parte da cosmologia também. Então, tem isso também. Alguns animais, algumas plantas, elas fazem parte da nossa cosmologia. Por exemplo, esse inseto, ele faz parte da história do surgimento do mundo, do Sol e da Lua. Depois, lá na frente, eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. A gente gosta muito, assim, de milho, de mandioca também, né? Mandioca é uma coisa que a gente come de manhã, tarde e à noite. Eu sinto muita falta aqui em Campinas, e é engraçado como cada etnia possui, né, um alimento que traz essa lembrança, que remete à aldeia, igual açaí do povo do norte. A gente tem uma bebida tradicional que é a xixa, que é feita do milho branco. O milho branco ele é sagrado pra gente, o milho branco é uma entidade. Então tem um ritual, tem um preparo para a plantação, ritual para a colheita e a celebração que é feita com a aldeia toda e com outras aldeias, que é o Dirossupucu, que tem todo o ano. É um ritual muito bonito, onde é celebrado vários dias. Então, o milho branco. A gente gosta muito do tereré, do chimarrão. E geralmente no chimarrão, no tereré, a gente coloca alguma folha, alguma casca, alguma raiz que tem propriedade medicinal. Vou falar um pouquinho assim agora, nessa parte, sobre a cosmologia dos parques Guarani Kaiowá. E tem algumas referências depois para quem quiser aprofundar, que nesse caso é um artigo do professor Eliel Benites, ele é Kaiowá, lá da minha região. Inclusive agora ele está no Ministério Indígena e ele conseguiu escrever, né, trazer entendimento para o português num artigo que eu achei sensacional, porque às vezes é muito difícil a gente tentar traduzir. Muita coisa se perde quando você vai se traduzir algo, mas eu acho que com o que ele trouxe a gente consegue entender. Para nós, né, para a existência do povo Guarani Kaiowá, a sustentação ela é dada pelo caminhar, pela grande caminhada que é expressada como o boatá.
esse caminhar, esse mover, transitar, viajar, quando fala do Oguatá, não é só o físico, o transitar aqui, ele vai além disso. E essa caminhada, o objetivo é a produção do ser. Para nós, quando a gente fala do ser, é Teco. O nosso ser é o Teco. Aí existem uma relação, né, muito grande com as divindades. E existem para nós várias divindades, como o Shiru, que são guardiões de maior potência, o Tekojara, que são guardiões de menor potência. Então, para os Kaiowá, sempre tem a participação das divindades, ela é muito, muito presente. E o território, as nossas aldeias, a gente chama de Tecorá. E existe um território grande que é o Tecorá Guaçu. Então, para nós, é muito importante a conexão com os seres divinos, porque é ele que vai estruturar todo o Tecorá. Quando a gente fala do Tecorá, da aldeia, do território, a gente não está falando também só daquele geográfico. Tecorá, a palavra Tecorá, ele é muito mais amplo. Tecorá, dentro do Tecorá tá as energias, os espíritos, os seres, as divindades, as pessoas e tudo mais. Os animais, as plantas, quando eu falo de seres. E existe o Tecoaragudê, que seria o modo de ser maduro e pleno no tempo, que é para traduzir assim, seria o bom viver, que tanto se fala, né? A gente tem nomes para o bom viver. E isso eu achei bem legal, porque com certeza as outras etnias também possuem um bom viver, um nome próprio para o bom viver. Aí, né, as forças do movimento que dinamizam as energias do lugar como eixo articulador, engrenando diversos sistemas para que a vida seja animada na sua totalidade, nas trocas simultâneas de energia, essa ideia do Tekojojá. Teko, lembra que eu falei para vocês, né? O Teko é o ser, aí, de viver, e o Jojá é a harmonia, a coletividade e a unidade. Então, o Tekojojá seria, né, esse modo de viver. O tempo está na dimensão do território, estabelecendo a sua durabilidade no processo da relação com as divindades em movimento, produzindo atores com o seu habitat interconectados, impulsionando transportar valores adquiridos pelos diversos lugares do Tecorá. Então, a partir assim dos tempos originários, né, compondo Tecorá Guaçu, que são os grandes territórios, como lugar de vida e todos os seres perfeitos que estão interconectados, formam o Tekujojá, que seria um modo de ser coeso e harmônico. Então, assim, seria a filosofia dos Kaiowá, né? Essas interconexões, esses modos de ser, que a gente se espelha muito nas divindades. Como eu falei, né, o Tecorá ele é um lugar onde se encontravam e se encontram ainda diferentes seres, os físicos, os biológicos, os espirituais, e também tem os sistemas, que seriam os tapê. Tapê, para nós, também pode ser caminhos, que permite estabelecer níveis elevados da conexão perfeita, criando espaço criador para permitir a germinação dos seres perfeitos, na perspectiva de nivelar-se ao modo de ser das divindades. Então, para os Kaiowá, a gente busca essa vida de espelhar-se nas divindades, né? Nas divindades que estão naquele Tecorá, que fazem essa interconexão, e o Jojá, a harmonia que existe naquele lugar, que deveria existir, né? Que é a harmonia entre os seres físicos, os biológicos e os espirituais. Então, para nós, existem mundos e organismos perfeitos. E é bem legal que os mais velhos, eles falam que não é só isso que a gente está presenciando agora. Tem outros mundos que a gente não consegue enxergar, que a gente não tem capacidade de enxergar. Mas os que os Nyandesus, Nyanderus, eles têm.
Para nós, existem as viagens ritualísticas. O meu povo, ele não faz uso de plantas que na ciência chamam psicodélicos, né? Como a ayahuasca, a jurema. Mas o meu povo, ele faz essas viagens ritualísticas entre os mundos, mas que é só uma como que eu vou falar? Uma coisa que só os Nhandesu e Nhanderu conseguem, não é todo mundo que consegue. São, né, os Texacaras. Realizam os rituais sagrados de maneira sistemática para orientar as novas gerações a fim de estar com equilíbrio com as forças positivas do Tekorá e para manter a perfeição alinhando-se com o Tekorá Gudi. Como eu falei, para nós existem outros mundos e que está acontecendo agora, nesse momento que a gente não consegue enxergar, mas que os Texacaros, os Nhandesus, os Nhanderus, eles conseguem. E uma vez me falaram assim, me perguntaram, Kellen, por que você acha que existem muitas lendas para o povo assim em geral? Eu falei, como assim? Foi um professor que me falou, num evento lá numa aldeia, Mato Grosso do Sul. Eu falei, não sei. Porque ele falou, tá acontecendo agora. Tem vários outros seres aqui agora que a gente não consegue ver, mas tem. Aí ele pegou e falou, muitas vezes esse ser ele consegue em algum momento transpassar para outro mundo, para outro patamar, e ele acaba aparecendo para alguma pessoa. E nisso vai nascendo as lendas. E eu falei, nossa, verdade, faz sentido. E essas viagens ritualísticas entre os mundos é só o Nhandesu e Nhanderu que conseguem fazer. E existem mundos que são tão perfeitos que os Nhandesu e Nhanderu não têm vontade de voltar e acabam ficando nesses outros mundos. Existem uma história lá na aldeia Panumizinho que existia o Shirukaraí. Ele tinha muito poder, era um pajé, né, um xamã muito poderoso, que ele fez essas viagens e nunca mais voltou. E não foi sozinho, foi a família toda dele. E onde ele morava é um lugar sagrado agora, que todo mundo tem muito respeito. Então, cada ser vivo no Tekorá, na aldeia, né, é o reflexo da força e da perfeição dos grandes guardiões de caráter perfeito. Por isso, as árvores, os animais, os insetos, os humanos e todos os tipos de seres vivos são representantes do seu próprio guardião no mundo terreno. Então, esse parágrafo aqui, eu acho que é muito importante porque ele explica explica de modo que a gente consiga entender todo o respeito que os povos indígenas e as relações que os povos indígenas possuem com a natureza, com as florestas, com os animais. E como eu falei para vocês, o povo Guarani Kaiowá está sempre o objetivo é alcançar, né, a perfeição, assim como das divindades. Então isso deveria ser alcançado no Tekorá, na aldeia, mas que por interferência, né, do mundo todo é muito difícil, e em vez da gente cada vez mais alcançar a perfeição do mundo, do equilíbrio no mundo, a gente está indo para o caminho contrário. Isso é muito triste, né? Os Nhandesus e Nhanderus, eles possuem o canto por arrei, né? Que seria a metalinguagem, com todos os guardiões, com todas as divindades, com todos os animais, as plantas. Seria a comunicação entre tudo isso. Aqui fala, né? Tanto os guardiões perfeitos e imperfeitos, eles são compreendidos. Com isso, se comunica para a manutenção do equilíbrio da Terra e do universo. Por aí, ele é presente a todo momento na nossa vida, como um Kaiowá. No batismo das crianças, quando vai se tratar alguma doença, a gente vai para o Nhandesu e Nhanderu. Ele vai fazer uma reza primeiro para entender o motivo daquela doença, se é físico, se é espiritual, se você, como que fala?
desagradou algum ser, alguma divindade. Então, com Porahê, ela consegue entender o que está acontecendo. E através do Porahê também que se faz a plantação, as colheitas. Então, é a metalinguagem que possibilita a comunicação, mas é algo que só os Nyanderu e Nyandesu conseguem. Eu vou ver se pega e se vocês conseguem escutar um canto do meu povo aqui. Aqui foi no encontro de jovens. São bem curtinhos, mas no YouTube tem alguns, para quem tiver curiosidade mais de ver. Essa menina, eu conheci, né, nesse encontro de jovens, então tinha bastante jovenzinhos, adolescentes. Ela está sendo treinada, esse aqui é o Nyanderu, o tio dela, e ela está se preparando, né, para quando for mais velha, fazer o mesmo papel do tio dela. E então é uma vida toda, assim, não é uma sala de aula, não é uma faculdade que você vai e fica 4, 5 anos da sua vida, é uma vida inteira. E isso é, inclusive, uma crítica minha, porque dentro da minha área, né, quando eu vou falar de saúde indígena, eu vou falar dos povos indígenas, costumo falar que não tem um curso de 360 horas que vai te dar um certificado de xamã, de pajé. Porque eu fiquei muito surpresa quando eu vim para cá, para a cidade grande, e percebi como capitalizaram isso, né? Estão fazendo rituais, praticamente como recreação, rituais sendo feitos por não indígenas. Então, eu fico pensando muito nisso. Essa menina mesmo, ela está se preparando desde criança, até ela conseguir atingir um certo nível e fazer o mesmo papel que o pai dela. Aqui também, o Germano também. Ele também é o Uraijá. O Uraijá são os jovens que estão se preparando para esse Nyanderu e Nyandesu. E ele acabou de se formar em geografia, está fazendo mestrado agora em geografia. E é um jovem também que está se preparando. Então, né, o canto Porahê, ele foi criado no início do tempo, quando o Nyanderu Sul, é o nosso pai mais velho, a tradução seria isso, caminhava no cosmos fazendo aliança com diversos seres desconhecidos para compor o Ara que conhecemos. O Ara é esse tempo que nós conhecemos. Nessa comunicação na comunicação original criou-se o contato, o canto reza pelo qual todos os seres dos cosmos são conectados. E isso é uma preocupação muito grande do meu povo, porque às vezes, com as doenças mesmo, na pandemia, a gente perdeu vários Nyandesu e Nyanderu para a Covid, e vai se perdendo o canto, vai se perdendo as rezas, e aí como que fica, né? Como que essa comunicação, esse equilíbrio, esse jojá, que a harmonia desse mundo vai ficar. Hoje em dia, né, essa metalinguagem, o Porahê, ele é feito pelos Nyandesu e Nyanderu, que fazem então esse diálogo com seres divinos, possibilitando a perfeição e o equilíbrio do nosso mundo. Aí existem vários tipos de Porahê, uns Porahês que são mais de celebração, que as crianças, todas as pessoas podem cantar, que são tipo poemas, celebrando a vida, os animais, o dia a dia. E tem essas que são só os Nyandesu e Nyanderu que conseguem cantar.
E muitos deles são percebidos através dos sonhos, não é alguém que ensina, sabe? E então, para a gente falar de perceber, fazer floresta, né? Talvez não tenha ficado muito claro, porque é difícil explicar, né? Como que o meu povo, ele, como que é a cosmologia, como que é o ser Kaiowá. Mas o artigo tá aí, depois para quem quiser ler, a gente pode discutir em outros momentos. Esse artigo do professor Eliel é uma pincelada. Porque se for falar, né, tem que ser na aldeia, tem que ser com os mais velhos, mas vocês entenderam o que é o Tecorá, né, que a aldeia não é só aquilo geográfico, que é ali só o presente, é o passado, é o presente, é o futuro, é o espiritual, é o físico, o biológico. O Tecô para nós, né, que a gente busca estar, a gente busca como que eu falar? A gente busca ser parecido com as divindades. As divindades são perfeitas, possuem equilíbrio. Então é isso que a gente deveria tentar fazer nesse mundo, como eu falei, né? Cada vez mais a gente está se distanciando de tudo isso, que o mundo ele vem com dinheiro, com ambição, com essa ideia de que os seres humanos são superiores aos outros seres, vem totalmente o caminho contrário do que o povo Kaiowá faz, que pretende fazer, que pretende atingir como um ser humano. E falando um pouco, né, sobre perceber fazer floresta, eu achei muito interessante a gente falar sobre as sementes. Eu estou lendo alguns artigos, algumas dissertações e teses, e achei essa do professor Anastácio. O professor Anastácio, ele é lá da minha região, e ele escreveu essa dissertação de forma incrível também. Recomendo muito, tá aqui embaixo. Ele vai falando das sementes, que as sementes são seres vivos, cheios de vida, cheios de segredos e cheios do sagrado. Aí ele fala, entendemos que os seres humanos têm espírito e as sementes também. E é por isso que elas nos fortalecem e nos possibilitam a existência. Assim, as sementes têm alma, têm dono, e a força e o espírito delas se manifestam através das rezas. Quando rezamos, os dons das sementes vêm nos abençoar, sem eles nós não vivemos. São os jaras, os donos, né? Como eu falei, para nós, tudo tem dono. As plantas, os animais. Então, quando a gente vai retirar algo ou fazer alguma coisa, sempre com muito respeito. Das sementes que trazem saúde e vida para nós, desde criança até ficarmos velhos. Por isso, a importância de cultivá-las para termos alimentos saudáveis, tais como o pão de apé, que é o milho assado, pamonha, mandioca. Esses alimentos tradicionais gerados a partir das sementes fazem com que tenhamos saúde e alegria. O tema dessa dissertação também eu achei incrível. Tecnologias espirituais, reza, roça e sustentabilidade entre os Kaiowá e Guarani. Que ele vai chamando de tecnologias, né? Não só espirituais, mas outros tipos de tecnologias, que ele vai discutindo tudo isso. Eu achei incrível que o professor Anastácio conseguiu trazer, assim, do povo Kaiowá para o português dentro de uma dissertação. E para nós é isso, né? As sementes, os animais, as plantas, a maioria deles, né? Existem até plantas que são entidades que eu vou falar mais para frente, mas que possuem alma, que possuem o dono, possuem o espírito e a força. E para nós, né, as sementes, elas são consideradas presentes, né, dos Nyandejar nesse mundo que a gente está vivendo, e que eles possuem uma tecnologia espiritual que é capaz de morrer e renascer, gerando frutos que nos saciam a fome, alimentando a mãe terra e demais espécies da natureza, além de nos fortalecer espiritualmente como um povo indígena. As árvores, né? Existem algumas árvores para nós que são sagradas, como o cedro. Esse aqui é um cedro rosa, Cedrela officialis.
O cedro, ele é considerado uma entidade para a gente. Então, as plantas, as árvores, elas são como uma entidade no nosso meio. Então, a gente tem um respeito muito grande por elas. E, como eu falei, né, a gente tem toda essa cosmologia do povo Kaiowá, que eu acredito que é semelhante para os outros povos indígenas. Por isso tem essa relação de respeito, de equilíbrio, de proteção com a natureza. E o capitalismo, ele está indo pelo caminho contrário, pelo tapê, né? A gente fala tapê, ele está indo para o caminho contrário, que faz com que haja a destruição das florestas, né? Dos rios, a poluição. E uma coisa que sempre bate muito na minha cabeça é a minha avó falando que tudo tem dono, né? Mas que dono, mas que ser vai querer estar no meio disso? Se nem a gente gosta de estar no meio de algo sujo, de algo imundo, de algo fedido, os seres também não. Então aquele ser que está ali, que habita ali, ele vai embora. E a gente não sente mais. Eu senti como que eu vou falar? Um conflito muito grande quando eu vim para cá em uma época da minha vida, né? O ano passado. E parecia que eu não sentia conexão com nada. Isso me assustou bastante, me deu uma crise. E aí, a ayahuasca não é do meu povo, né? Mas surgiu uma oportunidade no Encontro Nacional de Estudantes Indígenas. E como era um ritual consagrado pelo Álvaro Tucano, eu decidi participar. E foi um momento ali que me deu, como que eu falo? Aquela crise foi retirada, porque mesmo que eu não sentisse aqui, agora onde eu tô, tem também. Tem lugares que eu possa, e uma conexão que eu posso fazer com o meu povo, em qualquer lugar que eu esteja. E aí eu encontrei um parque ecológico aqui do lado, perto da minha casa, no bairro que eu tô. E foi muito bom para mim. Foi lá um lugar que eu gosto muito de ir, e conversando com a professora Suzana, a gente vê como que é importante, né? Esses lugares que ainda existem resquício de mata, dentro das áreas urbanas, né? Para mim, aquele parque é incrível. E tô bem preocupada lá em Recife se eu vou achar um parque também onde eu possa ir fazer uma caminhada, que eu possa ver alguns animais, algumas árvores. Foi o que me salvou muito aqui em Barão Geraldo. Aí eu falei de tudo isso, né? Para falar que, assim, quando a gente vai falar de alguma coisa do povo indígena, não tem como a gente separar. Eu vim falar só sobre meio ambiente, vim só falando sobre a minha pesquisa, porque o conhecimento tradicional, o modo de ser indígena, o modo de ser do Kaiowá, é isso. É a junção de tudo, é o equilíbrio de tudo, é o diálogo entre todas as áreas, né? E essa aqui é a minha avó, ela é uma das principais referências, minhas avós, minha mãe, minhas tias. E ela é Nhandeçu, ela conhece as plantas medicinais, as rezas e os cantos para a cura das doenças, e ela que é uma das minhas pessoas que me influenciou a ir neste caminho da pesquisa, que é a etnofarmacologia, né? A etnofarmacologia, ela vai estudar os animais, os minerais, as plantas que possuem propriedades medicinais que são utilizadas por algum povo tradicional. Mas a academia ela é muito falha, né? Ela gosta de aceitar partes do conhecimento tradicional indígena, divide, elas validam algo como precisasse ser validado e esquecem de outras. E a partir do meu doutorado, do meu mestrado, quando eu fui trabalhar com esse inseto, ele é usado na medicina tradicional indígena, eu comecei a falar, né, não, vai fazer os ensaios biológicos, mas tem que escrever que esse inseto faz parte da cosmologia do meu povo. Ela faz parte da história, ela tem papel, ela é importante. Não só as propriedades químicas e físicas.
E no meu mestrado, eu fiz a coleta, né, na aldeia da minha avó, junto com a minha avó, com a minha mãe. E quando eu fui fazer a coleta desse inseto, a minha avó falou assim, olha, você não pode tocar nesse inseto. Na verdade, você não pode tocar nesse inseto, porque você é solteira e você não tem filhos. Aí tem regras assim, sabe? Como ele tem donos, tem toda uma regra e você não vai lá coleta de qualquer jeito, faz de qualquer jeito. É um remédio que é feito pelas mães. E eu não sou mãe. Aí a minha avó pegou e falou, isso pode trazer consequências para vocês. Então vai precisar fazer um canto, uma reza por você, para que você possa ir lá na mata, coletar, manusear isso, levar para o seu laboratório sem que haja consequências. E eu tinha gravado, mas eu perdi a gravação desse vídeo da minha avó fazendo a reza antes da gente entrar no mato e fazer a coleta da espécie. Então, para vocês terem ideia de uma pesquisa, né, da minha pesquisa, antes mesmo de chegar no laboratório, antes mesmo de começar os experimentos, lá na coleta, já existe um respeito, já existe todo um pensamento. Quando a gente vai, quando eu iria manusear, eu iria retirar, pedir permissão, então, para trabalhar com esse inseto. No meu mestrado, eu falei para vocês lá no início que ele é um alimento, né? E a gente viu que ele tem na composição química, ele tem o ômega 6, ômega 7, ômega 9, esses ômegas são importantes para vias de inflamação do nosso corpo. E a gente usou esse óleo, essa aqui é a cor dele mesmo. Eu tirei o óleo e coloquei num tubo Falcon. E ele tinha um cheiro muito bom também, um cheiro que surpreendeu todo mundo do laboratório, porque quando eu levava, né, chegavam, nossa, que cheiro bom, o que é isso? Aí olhavam para a larva, para o inseto, e falavam, ah, que nojo. Como a gente utilizava, né, na cicatrização de feridas, a gente fez um ensaio para ver se ele promovia a migração de fibroblastos, né? Que essa é uma das fases da cicatrização de pele e a migração dos fibroblastos para a região que está ferida. E ele aumentou essa migração, foi em células, né, in vitro, 60% a mais do que as células que não foram tratadas com óleo. Óbvio que não teve efeitos tóxicos, né? Porque o povo caiuá ele faz a ingestão do óleo e das larvas há séculos, mas a fim de publicação a gente tinha que ver se tem algum efeito tóxico e não teve. Aqui eu publiquei esse artigo numa revista internacional e nos agradecimentos agradeci as minhas avós, a Júlia e a Agostinha, e representavam, né, todas as mulheres indígenas que compartilham os conhecimentos com suas netas. E lá nos textos complementares tem a lenda, a história sobre ele, sobre como ele é importante para os kaiowás na história da criação do mundo, do sol e da lua. Então, o meu papel tem sido isso, unir, né, esses conhecimentos, essas ciências que eu trago, né, do meu povo, da minha família, para dentro dos laboratórios. Tem sido um desafio, porque as universidades, elas ainda, infelizmente, aceitam parte dos nossos conhecimentos, aceitam lá o ensaio biológico, aceitam os gráficos, aceitam os resultados positivos, resultados negativos, mas se esquecem que aquela planta, aquele animal, aquele objeto de pesquisa ali não é um simples objeto de pesquisa, né? Ele tem um porquê, ele tem um dono, ele tem um papel. E é o caso do cedro. Eu escolhi o cedro porque o cedro é sagrado para o meu povo. Ele é uma entidade na terra. Aqui a gente pode ver o fruto. E, assim, a estratégia que, junto com o meu orientador, né, meu orientador, ele é incrível, maravilhoso. Ele respeita tudo isso que eu tô trazendo para vocês hoje. Eu expliquei para ele, né, falei por que eu queria o cedro. E aí a gente foi pesquisar,
E muitos compostos que estão na folha e na casca, a gente usa as folhas e a casca na medicina tradicional Guarani Kaiowá, eles possuem potencial anticâncer, que já foram, que teve pré-estudos, não foi aprofundado. Então, no meu doutorado, eu estou fazendo isso, pegando as folhas e as cascas do cedro e ver se ele tem algum efeito sobre alguma linhagem de câncer que a gente tem no laboratório. E o cedro, lá no fundo a gente pode ver a casa de reza do cacique Getúlio. E na mitologia, né, para nós Guarani Kaiowá, explicando para vocês por que ele é sagrado. Ele é uma árvore que traz paz de espírito. Ele é utilizado na medicina tradicional para banho. No banho ele tem esse poder de trazer renovação espiritual. Dele a gente faz um assento, o apucá, que fica dentro das casas de reza. É utilizado no batismo de crianças, quando vai se dar um nome indígena. É usado no batismo da Casa Grande. E os Guarani Kaiowá gostam de plantar ter um cedro no quintal, porque ele vai trazer paz naquele ambiente também. Nesse livro, Porranianã, é um livro da Fiocruz, que eu também faço parte da equipe de pesquisa a partir de 2021, 2022, ele vai falando sobre o cedro. Na medicina tradicional, a gente usa, né, para gripe, dor e febre. E aí também para as energias do corpo, o espiritual. Então, quando eu fui fazer a coleta do cedro, também foi com as rezas e o respeito que se deve ter. A minha avó sempre comigo, a minha mãe também, minhas tias. E a coleta eu fiz lá em Dourados. As cascas e as folhas do cedro, quando eu trouxe aqui para a Unicamp já. Bom, então era isso mais ou menos que eu tinha para falar para vocês. É muita coisa e pouca coisa ao mesmo tempo. Aqui eu gostaria de deixar algumas, acho que é muito importante quando a gente vai falar, né, do conhecimento tradicional, dos povos indígenas, falar de tudo que está acontecendo no cenário político, né? Não faz muito tempo que a gente estava tendo a votação da PL 409, que mudou o nome e agora eu não lembro, mas tudo isso é o contrário de toda essa beleza, de toda essa riqueza que eu vim mostrar para vocês, né? Então é muito importante a gente dar esse apoio político, alguma força dentro do que a gente tem a capacidade, né? Mas acho que quase todo mundo tem redes sociais para acompanhar a Iguaçu, que é a Assembleia, o Conselho do Meu Povo, a PIB, a COIAB, a Arpim-Sudeste. Deixo o meu e-mail e meu Instagram para vocês também, quem quiser acompanhar. E agradecer pela oportunidade de poder falar um pouquinho do GVT. Obrigada. Do meu doutorado, do povo Kaiowá, do povo Guarani, das sementes, da floresta, para que a gente possa refletir, né? Que quando a gente fala da floresta, quando a gente fala das sementes, das comidas, é algo que deveria ser incluído nas escolas, né? Parece que as crianças e as gerações possuem respeito sobre tudo isso, que elas tenham consciência de tudo isso, que é algo muito complexo, que é complexo, mas é possível de ser entendido. É possível a gente fazer no nosso dia a dia, assim como os povos indígenas já fazem, né? Independente das diferenças das culturais, de regiões. Quanto mais eu vou me aproximando de outras etnias aqui na Unicamp, a gente tem essa oportunidade. Todos nós temos uma riqueza de etnias que nas conversas e no dia a dia a gente vai percebendo essas semelhanças, né? E essas semelhanças que são tão bonitas quando se trata da natureza, desse respeito, desse equilíbrio que a gente tem que ter
que deve vir para fora das aldeias também, né? Tem que vir para o nosso meio, porque faz parte da saúde nossa também, não só do físico, mas sim do espiritual e do mental. Então, perceber fazer floresta para as caiuás é tudo isso, né? E que a gente possa ter outras oportunidades para ampliar esses conhecimentos. Quem sabe, né, a professora Suzana trazer o Nhandesu, o Nhanderu para falar para nós. Minha avó tá aí como referência. O próprio professor Eliel, acho que é uma grande conquista. Esse que trouxe essas referências do artigo, né? Ele tá lá no Ministério Indígena. O Anastácio, ele possui essa tese. Eu tenho o privilégio de conhecer ele, também é uma pessoa muito querida. São pessoas aí que estão escrevendo, né, trazendo aos poucos em português para nós aqui essa maravilha, esse mundo incrível que é dos povos indígenas. E obrigado, e é isso, professora Suzana. Obrigada, minha querida. Que honra te escutar. Muito bom. Um presente. Queria abrir agora para a gente poder compartilhar também ideias, perguntas, né, que o grupo possa ter, e também, de repente, as pessoas poderem se apresentar brevemente, né, para a Kellen, que ela já me conhece um pouquinho, mas vai começar a conhecer vocês agora, né? Então, fiquem à vontade. A Marina tinha pedido para falar no meio, não sei se você quer começar, Marina. Pode ser. Bom dia. Muito bom te conhecer, Kellen. Muito incrível o seu trabalho e que bom que você está aqui. E estou feliz de ter você e de ter te conhecido. Acho que a gente precisa cada vez mais abrir mesmo esses espaços e essas pontes possíveis entre os mundos, né? Então, enfim, estou aqui pensando que preciso arranjar uma muda de cedro para plantar aqui em algum lugar perto de mim. Vou atrás disso. Eu sou Marina, né? Eu moro entre São Paulo e Santos, sou professora na Unifesp na Baixada Santista, trabalho com corpo, movimento e coreografias possíveis e impossíveis entre humanos e não humanos. E aí eu quis perguntar para você, na hora que você falou, você falou uma coisa que me interessou muito, de saber um pouco mais, que o caminhar sustenta a filosofia Guarani, né? Não sei se é especificamente de um ou de todos, mas esse mover, né? Transitar, viajar, isso se dá, como que isso se dá na prática mesmo, assim, saem para caminhar ou vão mudando de lugar? Como que esse movimento acontece? Fiquei curiosa de saber como está esse corpo, sabe, assim, em movimento. Eu acho que quando a gente fala do caminhar, né, do movimento, é para tudo, desde caminhar da vida toda, os diferentes caminhos que a gente vai percorrendo na nossa vida. O meu povo, ele era um povo, até hoje, os mais velhos ainda, em aldeias que tem bastante espaço, assim, que não é limitado, tem um movimento das mudanças de casa que acabam acontecendo por algum motivo. Vai mudando se muda e vai mudando. E tudo que plantou ali, deixa ali e vai se mudando, sabe? E aí acaba restaurando o lugar. Eu acho bem legal isso, bem bonito, uma coisa que eu sempre vou refletindo. E acho que quando fala do movimento dinâmico do dia a dia também, sabe? Percebendo da minha avó, das minhas tias, que hoje em dia, por causa das escolas, por causa do trabalho, do horário, sabe? O tempo, o relógio, mudou pouco esse dinamismo, esses movimentos que eram antigamente, né? Hoje em dia. Mas ainda se tem os mais velhos quando vão caminhar, quando a gente vai catar alguma planta, esse movimento de pescar,
esse movimento de ir nos visitar. No dia a dia também. Minha avó, ela nunca tá parada, sabe? Tá sempre se movimentando, cuidando das plantas, plantando alguma planta, plantando algum alimento. E eu acho que é isso. O dinâmico, o movimento, não só nosso, mas tudo que tá ali ao redor, né? Tudo que a gente tá fazendo, de tudo que a gente tá manuseando também. É tão bonito, né? Porque é um princípio de saúde. Hoje, cada vez mais a gente sabe, né, que o movimento ele é um eixo assim da saúde, né, fisiológica, né? Uhum. Por isso que eu falo, é engraçado, porque é tudo ao contrário. A gente fica horas e horas plantado aqui, sentado em frente ao celular, ao notebook, nos escritórios, o relógio, o tempo, né? A gente tem. E na aldeia, não. Por isso que, assim, umas coisas que a minha mãe sempre fala. Minha mãe faz doutorado, meu pai acabou de terminar o mestrado. E eles são minha referência de escutar eles desde criança e hoje em dia participando, conversando com eles, falam assim que lá na minha região chamam muito, e não sei se vocês já ouviram, chamam muito os povos de indígenas de preguiçosas, né? Só porque a gente não tem o mesmo conceito de sermos escravos do tempo, do relógio, de, como é que fala? Da produtividade, né? Que hoje se fala tanto. Na aldeia é diferente, o tempo é diferente, o dinamismo é diferente, o movimento é diferente. E aí é muito engraçado. Às vezes eu fico pensando em tudo isso. Né, Marina? Cadê a saúde aqui? Né? Legal, Kelly. Ai, mil coisas de vontade de ficar perguntando, mas vou abrir para os outros colegas. Obrigada, Marina. Obrigada, Kellen. Não sei se Silvia, Paulo, Lilian querem fazer algum comentário, alguma pergunta. Oi, gente. Queria agradecer a Kellen pela fala deliciosa e, né, que já coloca a gente num outro tempo, assim, num tempo de escuta. E gostei muito também. Não sei se ela já teve alguma relação com os indígenas também da Colômbia, mas lá eu pude também ter contato com algo que eles chamam, que não é exatamente o caminhar, que a Marina trouxe também, né, mas o mandear, né, que é o mascar e caminhar pela mata. Então, para ter realmente tanto as visões ali para cura, né, para poder conversar com as plantas, no sentido de poder vislumbrar, né, junto com elas ali, o que seria o que seria interessante, né? Qual a planta se mostra ao teu olhar para trabalhar tanto nos rituais quanto com as ervas medicinais, né? Não sei se vocês também têm um pouco isso. No caso lá dos indígenas da Colômbia tem a coisa de mambear, de mascar a folha de coca por causa da altitude também, né? Que ajuda nessas questões da oxigenação, né, e se vocês têm associados, né, a caminhada algum outro rito, que não só a caminhada. Mas que é muito bonito, né, da gente entender o corpo junto com o pensamento, assim. Tem... Legal. Muito legal, obrigada. Não sabia disso não, Colômbia também. Não sabia. Acho que não, a gente caminhar mais no dia a dia mesmo, disso que eu falei, tá incluído, não existe um momento específico. Também não sei, porque às vezes, assim, como eu falei, nem tudo eu sei, né? Tem coisa que é só Nhanderu e Nhandesu vai saber, só minha avó vai saber, e às vezes ela vai para ir pegar uma planta sozinha, e até a discussão na minha família fala, não, você não pode ir sozinha, como você vai sozinha, é perigoso, aquela coisa, né? Mas ela vai, e às vezes nessa caminhada dela ir sozinha, acontece muita coisa, né? Pode ir. Kellen, e como é que esses conhecimentos com relação às plantas vão passando de geração em geração? É só com um contato
e com a oralidade, ou tu chega a anotar alguma coisa que dos saberes da sua avó, da sua mãe? Como que isso é para ti? Assim, como que tu está, né, guardando, enfim, esse saber que a gente sabe, né, que vai se perdendo de geração em geração, né? É importante a gente também registrar de alguma forma. Não sei se tu chega a pensar nisso, como que é isso para ti e para a tua comunidade, né? Sim, registro, como eu falei, às vezes a gente acaba perdendo, né, uma ancião para essas doenças. Na pandemia, vários ancestralizaram, e a importância dos registros está crescendo muito lá no Mato Grosso do Sul, registros audiovisuais, vídeos, fotos, gravação de vozes dos cantos, CD. Eu acho que a tecnologia ela tem sido usada de forma incrível para isso. E a gente também, né, com as nossas publicações, com as dissertações, as teses, que quando um indígena está ali escrevendo, é muito diferente quando o indígena não está escrevendo. Então é muito importante, quando eu tenho uma pesquisa com um povo indígena, inserir os estudantes indígenas. Porque, como eu falei, quando se vai traduzir, se perde muita coisa também. Então, quando eu vi esses artigos do Eliel, do Anastácio, as coisas que eu converso com meu pai e com minha mãe, é muito legal, porque eu falo, nossa, como é que eles conseguiram trazer isso de um modo que dá para traduzir em português e as pessoas consigam entender. E, assim, o que eu tenho feito, assim, algumas coisas a gente aprende na nossa infância, desde o nosso dia a dia ali. Às vezes, quem é mãe vai trazendo algumas plantas, plantando ali no quintal, fazendo sua farmácia viva ali, e a gente vai aprendendo. A minha irmã mesmo, a Arami tem 14 anos, a professora Suzana conheceu. A Thalita estava me contando, a minha outra irmã, mas esses dias eu estava com dor de barriga, a Arami foi lá no quintal, não sei o que ela foi fazer, voltou com um copinho, com uma erva, a bomba, e falou para mim, toma isso. Eu achei muito legal e achei muito bonito. Eu falei, nossa, olha, sabe quando a gente vai cabeça de pesquisador, cientista, vendo essas coisas. É assim que vai acontecendo. Tem coisa que a gente vai aprendendo durante a nossa vida. E tem momentos também, tipo agora, adulta, pesquisadora, tem muito mais propriedade para sentar e falar com meu avó, você pode me falar sobre isso? E ela conta. Ou não, como eu falei, naquela pesquisa lá, ela falou para mim não manusear. Se ela não tivesse feito o rezo e o canto, eu não ia manusear, não ia conseguir fazer minha pesquisa. Então, tem tudo isso. E tem fases da vida também, a gente como mulher, né? Quando tá grávida, começa os ensinamentos, sabe? Coisas que enquanto eu não tiver grávida, enquanto eu não tiver filho, não vai ter esses ensinamentos. Então, tem mais ou menos isso. Eu, como recurso, utilizo muito gravação, muito... não só para mim também, às vezes é coisa só para mim, às vezes coisas que eu consigo compartilhar. E minha mãe também, minha mãe é uma que compartilha muita coisa comigo. Obrigada, Kellen. Já elucidou bastante e que bom, né, ter esse acesso via celular para poder registrar isso tudo de uma maneira mais fácil, né? Talvez aí ainda o Paulo queira perguntar alguma coisa, né? Juntando com as tecnologias, sei lá, fiquei pensando que também deve ter algumas questões, a Silvia também, né, sobre essas plantas. Eu ia deixar para a Silvia começar, mas já que você me chamou assim para a discussão, né? Primeiro, Kellen, é um prazer enorme conhecer você, né? E é interessante porque você, ao que você contou, é da segunda geração, né, de indígenas que já estão na universidade, né? Então você tem você traz assim os dois saberes no seu berço, né? E isso assim te torna uma pessoa assim que vai além, né, daquilo que você quer dizer.
esse trâmite, esse trânsito entre os dois saberes, né? Uma coisa que é interessante é que, assim, eu tive algumas... eu realizei alguns trabalhos com povos indígenas aqui do Brasil, né? E de um lugar bem longe lá, que foi no Nepal, né? Eles também eram povos indígenas lá. E foi assim, cada experiência, assim, cada convivência, né? Cada aprendizado foi ímpar, né? Então, há muitas coisas em comum, né? Que é esse profundo contato com a terra, com a natureza, né? Essa cosmovisão, né, de que nós fazemos parte, né, de um coletivo não apenas humano, mas de um coletivo supra-orgânico, vamos falar assim, no planeta. Isso é bastante comum, né? E você tem as peculiaridades de cada povo, tá? Que o que torna assim, né, assim, um conjunto de saberes, né, que realmente assim extrapola a nossa a nossa a nossa ciência, né, o que é importantíssimo. E é interessante assim que muitas vezes essa questão da tecnologia, né, você tem uma forma peculiar, né, de utilização, que vai assim além dessa utilização padrão que a gente está acostumado a ter, né? Tem uma experiência que não fui eu que realizei, né, mas eu sempre trago essa história, que foi quando o pessoal de São Paulo fez, se não me engano, numa aldeia ali na periferia de São Paulo, eu não sei se é do Parque Jaraguá, né, ou se foi uma outra, mas me parece que foi lá, posso estar errado, que eles foram lá e deram uma oficina de vídeo, né, ensinaram a produção de vídeo, não sei o que, e deixaram os equipamentos lá, tá? Então, o que aconteceu depois foi que assim eles passaram a realizar, né, filmagens do cotidiano semanal, e toda sexta-feira à noite eles reuniam as pessoas da aldeia, projetavam tudo aquilo que aconteceu e discutiam sobre aquilo, sabe? Quer dizer, né, então, aquilo, quando foi tratado para a gente, foi uma verdadeira aula, sabe? E numa experiência que eu tive mesmo, né, com os pataxós Ranranran, né, que foi justamente na aldeia dessa professora indígena que escreveu esse livro, né? Eu tive assim a honra, né, de trabalhar com ela. Eu faço um trabalho, né, que eu utilizo sensores de aproximação, essa coisa tal, né? E aí a gente construiu lá uma árvore de reciclados, né? E eu pus ali um sensor de aproximação que, quando você aproxima, aparecem os vídeos, as imagens, né? Tudo que foi falado, né, por pré-adolescentes indígenas, seus desenhos animados, aquela coisa e tal. E aí, quando a gente foi apresentar na escola indígena lá de Pau-Brasil, tinha muita gente querendo interagir com a árvore, né? Então, a ideia que surgiu dela, né, foi assim, fazer uma roda como se fosse um toré, para que todos pudessem passar pelo sensor e manter aquela história. Quer dizer, então, isso foi uma coisa deles, sabe? Assim, uma outra relação com a tecnologia a partir, né, do saber ancestral dele.
Então, assim, são esses os comentários que eu trago, né? E te pergunto se você, nesse campo, né, assim, se você tem, assim, né, se a sua aldeia traz, assim, alguma experiência peculiar, né, no trato com essas tecnologias, né? Por enquanto é isso. Que legal, Paulo. Muito legal saber dessas experiências, né? De suas, e acho muito legal quando me contam também de outras etnias, porque eu nunca fui mesmo no aldeia Pataxó. Esse dia eu fui numa Chucuru e lá, eles têm. Ai, como que é? Um acervo muito grande de chucurus lá de Ororubá, de filmagem. E eles incluíram dentro, os jovens mesmo pegam e gravam e fazem. Eu acho isso muito legal. Pela autonomia mesmo e pela riqueza, né? Assim, eu estou fazendo parte de uma pesquisa com Fiocruz e o FPE, por isso que eu estou indo para Recife. Eles têm um acervo de 10 anos. E foi assim, quando eu me inseri, né, a professora falou, foi me mostrar, né? Eu vídeo do Atanásio, que já morreu, fotos de outros em Yandessã, Yanderu, gravação. E às vezes, assim, só da paisagem, sabe? Aí eu olhei, eu falei pra ela, eu falei sem querer, né? Nossa, como eu posso ter acesso a isso? Onde eu posso pegar? Porque para mim é importante. Eu queria poder colocar na minha apresentação alguma palestra que eu vou falar e mostrar para as pessoas. E ela falou, não está em lugar nenhum, só está nesses 2 HDs. Coisas de 10 anos atrás. Aí lá, aí parou, não perguntei mais nada. Aí nesse último que eu fui, professora Suzana, aí você falou, não, Kellen, aquela pergunta que você me fez está na minha cabeça e a gente precisa fazer um acervo disso. Mais de 1000 fotos, não sei quantos vídeos, mas assim, de Nhandesu e Nhanderu que já se foram, de paisagens de 10 anos atrás que já mudaram, e a gente precisa fazer um acervo. E essa coisa de acervo, Paulo, eu tô aprendendo e acho que tem sido muito legal nessa ida para Recife. E nisso ela me contou uma experiência deles, mas ela me mostrou os vídeos. Ela falou que a gente testou todos os equipamentos, o vídeo, a gravação, e fomos lá no meio da floresta junto com o Nhanderu, e ele estava fazendo a reza, contando sobre aquela planta, sobre várias outras coisas, e não gravou nada. E eles aí testavam o áudio, dava para ouvir certas coisas, mas não gravava outras coisas. E a professora Islândia, né, da Fiocruz, ela ficou assim, exato. Ela ficou assim, como se a gente gravou, e tava ainda especialistas ali para gravar, tudo equipamento. E ela falou, não sei o que aconteceu, mas a gente testou tudo, o pessoal testou, gravou lá, antes de quando a gente foi lá, não foi permitido. Então, quando eu falo, né, disso, né, do que é permitido, do que a gente pode ter acesso. E esse é um relato que ela me conta e ficou na minha cabeça. Então, a gente está fazendo, nessa ida para Recife, foi uns 9, 8 jovens indígenas que fizeram treinamento para curadoria, que é dar trabalho, né? Nossa, colocar o nome, separar, como que se chama de dataset, sei lá, nem sei direito como. E tem sido uma experiência, então, a importância, né, desses registros e das tecnologias. Queria só fazer um comentário disso antes de passar para a Silvia. Tá? A gente teve, quando eu fiz esse trabalho para os Pataxós, né, fazia parte de uma residência artística internacional, teve 10 artistas. Tal. E aí, quando a gente foi fazer a exibição de todas as obras lá no Museu de Arte Moderna de Salvador, né,
a gente teve, fomos os artistas e 2 indígenas de cada aldeia que participou, né? Então foi um encontro bacana, tá? E num dia desses teve um encontro na Universidade Federal da Bahia, entre professores, intelectuais, indígenas, tal, né? Aonde foi tratado essa questão do registro e da memória, tá? Eu fiz uma colocação lá na época, né, em 2018, faz 5 anos, que, por exemplo, a gente não pode deixar a capacidade da gente arquivar no campo da tecnologia, seja em computador, em algum outro formato. Por quê? Porque esses formatos eles se tornam obsoletos e depois fica muito difícil ver. Então, assim, a gente saber que vocês ainda trazem ao longo desses séculos e que é importantíssimo até para a manutenção da própria espécie humana, no meu humilde olhar, é exatamente a história oral, sabe? Essa oralidade, né, ela não pode ser substituída pela tecnologia. Elas podem caminhar juntas, sim, sabe? Tá? Mas em algum momento, sabe, essa oralidade, esse processamento que a gente precisa ter, né, na interpretação da oralidade, a gente não pode perder nunca, viu? É isso. Tá? Na verdade, eu super concordo. Acho que é isso mesmo. A oralidade, ela é todo momento, né? Quando um ancião senta com uma criança, com seu neto, é todo momento, né? Não é só a história, o falar, né? É todo o conjunto. Meu pai, o mestrado dele é em história oral, então eu acho que ele é uma pessoa que é bem legal de conversar sobre tudo isso. Ele mesmo me falou, quando a gente coloca uma câmera, um gravador, a pessoa já, sim, já diferente de quando você tá, né? E é mesmo. Obrigada, Paulo, pelas considerações. Vou falar um pouquinho, então, para fechar esse ciclo aqui. Prazer, Kelly. Muito bom te ouvir, te conhecer. Eu vou pegar a ponta última aí dessa conversa para pensar junto com vocês em voz alta o quanto que me parece que a oralidade é como a democracia, né? Ela é exigente, ela precisa que a gente esteja sempre revendo, discutindo, contando, falando de novo, lembrando, traçando esses paralelos, né? Porque senão ela se perde, se esvai, a gente esquece de como é que era, a gente não cria os mesmos códigos para dar acesso para mais gente, né? Então, bacana essa ideia dos tecnológicos, porque afinal de contas são tecnologias essas todas, né? E fiquei pensando também durante a sua apresentação, que eu achei muito bonita, o quanto que, parabéns para você, até pela pesquisa, fiquei imaginando os enfrentamentos que você teve também, né? Porque não são poucos, a gente sabe disso. Mas, de todo modo, eu acho que são esses incômodos que também ajudam os dois lados envolvidos, né? Vamos chamar assim. Mas de como que, em arte, trazendo um pouco para o meu campo de estudo, né? Que sou talvez a que tem menos contato, convivência, experiência com povos indígenas aqui desse grupo, sou a mirim do grupo aqui, vocês vão ter que me ensinar um monte de coisa, tá, gente? Mas o quanto que a arte ela está muito interessada exatamente nesse momento de diálogo, né? Nesses encontros, nessa ideia de como que a gente pode compartilhar esses saberes e esses tipos de visualidade. Eu fiquei muito interessada nas visualidades que você pôs na sua apresentação, porque elas também me chamaram a atenção, porque são diversas, né? Assim, e eu estou muito interessada, a partir do convite do projeto, né?
fazer florestas, da gente pensar como é que a visualidade das plantas que me interessam desde tempos atrás, ela está inserida no contexto da cultura guarani, kaiowá, como você estava dizendo, né? Se isso está, de alguma maneira, pintado, retratado, o que você poderia me ajudar a pensar nesse sentido? Porque é por aí que eu estou achando que a minha participação no projeto pode se dar, sabe? Então, se ela está na cerâmica, se ela está na... Onde é que ela está e se ela está, né? Certo. Assim, tem pouca coisa, Silvia, para os Guarani Kaiowá. Às vezes até tenho dificuldade para usar nas minhas apresentações. Tem uma aqui que eu coloquei, vou até te mostrar. Se você puder trazer de volta a apresentação, eu tenho uma pergunta específica sobre um slide que eu não quis te interromper. Tá bom, vou colocar aqui. Eu esqueci de colocar a tela inteira. Aqui, tá vendo? Então não precisa ver? Tá chegando, chegou. Ah, tá. Aqui é o cedro, né? Essa imagem é de um livro que, quando eu fui com a professora Suzana na praça, me chamou muita atenção. E essas daqui são quando minha avó me conta as imagens, são coisas que vêm na minha cabeça, quando a gente fala que tem donos que são entidades. Mas eu peguei essas duas na internet e esse do livro da professora Suzana, que estava lá no meio das coisas, e eu fui ver. E eu falei, sempre foi isso que eu imaginava desde criança quando me falava do cedro. Mas não tem desenho. Eu até estava pensando de conversar com a minha mãe, de ter alguém, algum indígena, algum artista que desenhasse, sabe? Porque é isso que me transmite quando eu penso no cedro, quando eu vi essa imagem, tirei foto no meu celular e falei, nossa, eu ia... Sabe, essa sensação de quando eu falo do cedro, quando estou pesquisando cedro, é essa sensação. E tem muito pouco quando se trata da minha etnia, coisas assim relacionadas à planta, desenhos como esse, coisas artísticas. Infelizmente é muito pouco ainda, Silvio. É um campo que dá para aproveitar bastante, assim, quando se trata das plantas e dos animais. Até fiquei curiosa para pensar, ver se em outras etnias ou outras publicações tem alguma coisa, mas na minha não tem quase nada. Pena que você... Obrigada. Pena que você tirou, mas tem um slide seu no começo que mostra uma planta com uma flor vermelha que é muito parecida com uma que a gente conhece por aqui, que tem nos jardins, tal. Não sei se você saberia, assim, só eu te perguntando, sem você necessariamente ter que colocar de volta, mas bom, ótimo, melhor assim até. Tá lá no começo, quer ver? Volta um pouquinho, Kellen. Ela tá junto com aquela do milho branco. Ah, sei qual que é a planta que você está falando. Ela é um remédio. Isso. É essa vermelhinha que tá aí. Aqui eu não enxergo ela muito bem, porque ela tá pequena, né? Como você chama ela? Isso ela de propósito, ela é um remédio para tratar infecção urinária, rinha, caninha brava, alguma coisa assim. Brava, tá, que eu vou atrás dela. Obrigada. Ela tem uma cor branca também. São duas espécies, o da branca e o dessa. Tá ótimo. Cana do brejo, Kellen? Isso, cana do brejo. Cana do brejo. De cana brava, cana do brejo. Maravilha. Muito obrigada, minha querida. De nada. Kellen, eu fiquei pensando se nos grafismos, se você lembra de algum grafismo que tenha uma relação com as plantas, com algum traço, alguma observação, alguma... Do meu povo, eu acho que não. Não? Tá. Não, acho que no meu povo, grafismo, tanto de genipapo, tanto de urucum, não tem. Tá. Artístico não consigo pensar. Tá bom. Obrigada. Queria agradecer imensamente. Foi um encontro, foi um presente, né?
Você deu o título da sua apresentação de Perceber Fazer Floresta, isso me deu uma alegria tremenda, né? Porque eu senti que foi uma possibilidade de pensar o que pode ser, né? O que pode ser esse movimento de perceber e fazer floresta que a gente está se propondo. E fiquei pensando que você me convidou a pensar mais uma vez em como cada gesto nosso de pesquisa, de produção artística, precisa estar nesse lugar de honrar as relações, né? As conexões vitais entre humanos, não humanos, divindades, né? Como é que a relação com um livro, com um filme, com uma música, com uma pintura, um desenho, né? Seja para pensar com, para falar com, para desenhar com, para filmar com, como esses gestos são gestos que precisam honrar essas relações, né? Essas relações múltiplas entre humanos, não humanos e divindades. Sempre que você fala isso que você trouxe da sua avó, que a sua avó insiste de que tudo tem dono, isso me toca muito. E fiquei muito tocada por pensar aquilo que perdeu o dono, né? Quando você mostrou esses lugares de mineração, de destruição, de poluição. Acho que a gente tem feito isso não só em lugares fora dos nossos corpos, mas às vezes também nos nossos corpos, né? E nos nossos pensamentos, nas nossas ideias. E a universidade é um lugar em que isso aparece, né? Assim, aparece com força, né? E também me tocou muito você compartilhar a sua experiência como bióloga, tentando honrar essa floresta, tentando honrar essas relações, saindo desse lugar de uma biologia que poderia olhar uma planta sem pensar todas essas perspectivas, né? Poderia, desde as questões cosmológicas, às questões políticas e territoriais, até as dimensões do gesto cotidiano, do alimento, né, da relação com a ancestralidade. E fiquei pensando isso, assim, né, que não foi à toa que a gente propôs o projeto, que chegou isso, um chamado para perceber fazer floresta, né, assim. Então, eu fiquei muito tocada, eu não tenho propriamente uma pergunta, tenho essas questões para te comentar, assim, que eu estou sentindo ainda, sabe? Assim, me tocou muito, então, tocou muito no corpo, então eu estou ainda aqui namorando como é que eu vou conseguir participar desse processo que você me compartilhou, né, como um processo de honrar esses guardiões, né? Guardiões, fico olhando os livros, os cadernos aqui do lado, para mim todos têm guardiões, assim, né? Então, não é à toa que é tão difícil, às vezes, a gente entrar em relação com um conceito, com um procedimento, com uma metodologia, e achei muito bonito você compartilhar esse movimento também, né? Então, trazendo as bibliografias, fazendo de uma maneira muito generosa um movimento que traz o que o Paulo também trouxe, que é esse trânsito, né? Assim, também pela universidade, né? E trazendo outras pessoas que estão indígenas fazendo esse trânsito e criando possibilidades de que essa floresta nos envolva também, que a gente possa sair desse lugar de destruição da floresta, né, do homem branco, com H maiúsculo, com B maiúsculo, né, assim, ocidental, moderno, e que a gente possa perceber que a gente precisa fazer parte, que a gente pode fazer parte disso, né, mas que a gente tem um caminho, né, um caminho que é diferente, né, assim, e um caminho que passa por muito aprendizado. Então, eu queria te agradecer muito. Agradecer e dizer que vai ser uma honra ter você junto. Eu estou bem emocionada, assim, acho que não foi à toa que a sua mãe, né, assim, apareceu aqui em casa, junto com o seu pai, com sua irmã. Acho que foi um caminho também para a gente ir abraçar esse encontro, né, mais de pertinho. E queria agradecer, Kellen, por você fazer floresta dentro da Unicamp.
Você é uma das pessoas que faz, né, e que percebe o que pode estar acontecendo aqui, né, que possa ganhar essa força de floresta. Então, eu queria agradecer também isso. Obrigada. Obrigada, professora, sempre pelo espaço, pela sensibilidade que vocês todos me passam, pela palavra e respeito que vocês têm pelos povos indígenas. Assim, graças ao universo, tem chegado pessoas como você, professora Suzana, e acho que quando a gente estiver conhecendo mais também, Silvia, Lina, Marina e Paulo, que é difícil, né, para um estudante indígena. Eu passei muita coisa nesse um ano e pouco que eu tô aqui em Barão Geral, e essas conexões, né, que a academia é um lugar que fala muito, às vezes, de floresta, mas não faz floresta, né? Essas harmonias que a gente precisa ter com as pessoas, um com o outro, os respeitos, escutar, perceber, né, com o outro. Na Unicamp foi, eu acho que um dos lugares mais difíceis que quando eu vim, mesmo fazendo a graduação, mesmo fazendo o mestrado, eu achei que eu não ia sentir, eu achei que ia ser de boa, mas me surpreendeu quando eu cheguei aqui. Mas existem pessoas como você, com a professora Suzana, outras referências de pessoas que, junto com os estudantes indígenas, estão buscando florestar a Unicamp, né? Buscando aldear a Unicamp, fazer essas conexões dentro de uma universidade que é referência, mas que está bem despreparado ainda quando se trata dos estudantes indígenas, né? Tem sido uma luta, faço parte dos coletivos e a gente está sempre aí tentando ser escutadas, ser respeitadas, nossos saberes, os nossos guardiões. E estamos aí, professora Suzana, estou muito feliz também infelizmente, indo para Recife, mas que mesmo assim a gente possa estar cada vez mais juntos, todos nós juntos, né? Mesmo com a distância geográfica com que esse projeto, com a ida para Manaus, a gente possa estar se aproximando e fazendo florestar para onde a gente for, né, professora Suzana? A gente vai deixando sementes, igual o professor Anastácio falou na dissertação dele. Obrigada mais uma vez e é isso, professora Suzana. Muito obrigada mesmo. Obrigada, minha querida. Obrigada a todos vocês, todas também. É uma honra ter vocês junto. Não é à toa, né, que as coisas acontecem, que a gente vai se encontrando, né? Então, agradecer muito. Um aprendizado muito grande com vocês também, com todas as perguntas que vocês fizeram, e pensamentos. Então, obrigada, Kellen. Espero que em breve a gente possa estar, né, presencialmente juntos. Silvia, quer fazer algum comentário, pergunta? Eu quero fazer um comentário só para compartilhar com vocês que a partir da semana que vem a gente está finalizando, na verdade, desenvolvendo uma pintura na parte interna do Teatro de Arena da Unicamp, com um grupo de estudantes indígenas. Eu não sei se a Kellen está sabendo ou não, se ela tem contato com esses meninos e meninas. A gente conseguiu organizar essa informação porque nós fizemos a parte externa, teve um desencontro, um esbarrão, não sei se você soube disso, Kellen, Suzana, Paulo, a Lília e a Marina talvez não saibam, enfim, mas rendeu um bom artigo que a gente apresentou lá em Belém, né? A Suzana estava conosco, e por fim a gente está dando continuidade à pintura, e semana que vem o pessoal começa a fazer a pintura interna com vários grupos indígenas envolvidos no projeto. Estou bem contente de estar também à frente dessa organização, digamos assim, né? Então, teremos mais esse lugar. E, em breve, no Jardim de Esculturas e Convivências do IA, novidades. Depois eu conto quando tudo se confirmar, tá? Era só para compartilhar. Oba! Que maravilha, querida. Marina? Então, queria contar que eu fui atrás, em Manaus tem a Universidade Estadual do Amazonas, né? E tem alguns pesquisadores da área de dança. Eu acho que tem um curso de dança lá, ou de teatro. E tem agora eu não sei como que é, a Associação Nacional de Pesquisadores em Dança, que eu faço parte, e teve um encontro que eu participei, e aí eu contactei 3 colegas de lá, e um deles trabalha com
com Yanomamis, então eu não sei como está o nosso cronograma, mas eu lembro da Suzana em algum momento ter falado da gente ter contato com a universidade lá, né? Então eu escrevi falando que a gente vai, se eles tinham disponibilidade de data para nos encontrar, ou pensar em fazer alguma coisa junto com eles. São 2 professores e uma professora. A professora não respondeu, mas os 2 que responderam estarão em Manaus na data que a gente vai estar lá. Mas eu fiquei meio sem saber o que propor, né? Eu cheguei até esse lugar e eu falei, como a gente vai ter reunião, eu pergunto para o povo o que vocês acham. Ou vocês acham que está muito lotada a nossa agenda, que não cabe isso? Querida, aí a gente tem uma conversa para a gente fazer com a Kellen, se a Kellen achar que dá para fazer agora ainda, não sei como é que está seu tempo, porque ela já é quase meio-dia, porque a Kellen começou a fazer o contato nosso com a Thaís Cocama e com a Tainara, né, do Rio Cuieiras. Para a gente saber se a gente vai encontrar com elas. A gente precisa agora organizar, a gente ainda não fez essa parte mais de organizar, sabe, como é que vai ser a viagem, de que dias a gente vai para onde, né? E seria importante a gente poder ver se a Thaís ou a Tainara vão, se a gente vai poder encontrá-las, que estão em aldeias indígenas em Manaus, né, assim, então, com povos indígenas, não sei se propriamente é uma aldeia, né, Kellen, ou se elas estão estudando, trabalhando em Manaus, né, então a gente precisa pensar isso. E eu estava vendo hoje, Marina, com o Davi Lapola, se a gente fecha os dias que a gente vai nesse experimento científico que está no meio da floresta, né? E se a gente vai dormir lá ou não. Então, a gente precisa agora começar a organizar isso. Se a gente for dormir lá, talvez a gente ficasse dia 18 e 19 no experimento, e aí depois a gente ter os dia 20, 21 e 22 de manhã, né, assim, para outros encontros que a gente queira, e aí a Kellen também poder pensar junto com a gente, propor alguma coisa, nos dizer como é que ela pensa, né, se vocês concordarem, eu pensei em fechar isso com o Davi Lapola, esses 2 dias, e saber dele se a gente vai dormir lá ou não, porque ele falou que havia essa possibilidade, a gente decidir juntos se a gente quer dormir lá. Pelo que eu entendi, é um espaço pequeno dos cientistas, e que talvez a gente pudesse dormir nas redes lá, então a gente também definir se está todo mundo, né, disponível a esse movimento, e depois aí a gente pensar com a Kellen, e aí, Marina, ver que outros encontros a gente pode ter, né? Paulo, quer comentar mais alguma coisa antes da Kellen falar? Sim. Peraí, rapidinho. Só eu ia só pedir para você me refrescar um pouco a memória sobre essa experiência, o que está sendo feito lá pelo Davi. Suzana. O Davi apresentou para nós o projeto Amazon Face, né? Verdade. Tá. Projeto que está no meio da floresta, eles estão estudando as árvores, a maneira como as árvores capturam carbono. Tá. E como é que assim elas contribuem para o equilíbrio da floresta, e eles estão estudando como é que, se o planeta mudar a quantidade de carbono na atmosfera, como é que elas vão reagir. Então, é um experimento em que eles estão em diálogo com as árvores ali no meio da floresta, né? Legal. Suzana, desculpa, eu estou aqui pedindo a palavra só porque eu acho que isso é bem importante. Talvez a gente precise já sair de hoje com mais uma agenda de reunião, né? Essa semana está todo mundo super atolado, tenho certeza. Não sei se semana que vem melhora um pouco a vida de todo mundo, mas eu acho que a gente precisaria ter pelo menos mais uma reunião antes da residência, porque aí também assumir ou não dormir na aldeia, talvez possa ajudar a gente a decidir também os contatos, se equivalem, se é que a gente traz essas pessoas para junto da gente ao invés de ir onde elas estão, não sei, né? Eu já te digo que topo.
Eu pensei nisso, se a gente não pode convidar pessoas para ir junto, né? Se juntar a nós, não sei se tem transporte. Eu lembro que você tinha falado que eram 2 carros, né? Mas me pergunto, será que não daria para mudar para uma van e a gente conseguir ter um espaço para poder convidar parceiros de lá, da universidade de lá, por exemplo, que talvez quisessem conhecer? Não sei. Mas tudo isso eu acho que também concordo com a Silvia, a gente precisa de mais uma reunião, porque acho que também a hora está adiantada, né? Eu acho que a ideia também era que a Thaís e a Tainara, caso elas nos recebam, possam nos receber, ou uma delas, que elas também possam ser convidadas para vir junto, né? E aí a gente precisa ver quantos nós somos e qual é esse transporte que o da Vila Paula consegue nos oferecer, porque eles é que vão arcar com esse transporte, né? Esses transportes são bem caros, mas qualquer coisa a gente também pode tentar ver outra possibilidade, né, de aluguel de algum carro, alguma coisa a mais. Sinto isso, que a gente precisava escutar a Kelly também para ver o que ela pensa, e aí a gente se encontrar talvez semana que vem, e eu conto para vocês que eu vou estar no Rio. Para mim vai ser mais fácil a gente se encontrar à noite, mas eu acho que a gente pode decidir através de uma enquete ali no WhatsApp qual é o melhor dia e horário. É uma sugestão, e que a gente agora aproveite para escutar a Kellen, para a gente ver que movimento ela sugere a gente fazer, e aí a gente poder ir vendo como é que a gente... E eu pergunto para o Davi Lapola também essa possibilidade, ou seja, se o nosso grupo for maior, tiver mais 2, 3 pessoas, 4 pessoas, qual é a possibilidade deles nos oferecerem transporte também e estadia, né? Porque não é só transporte, é a estadia, a rede, né? O lugar para dormir lá também. Professora, eu também não sei responder, não conversei muito com as meninas, a Thaís e a Tainara. Acho que talvez eu consiga conversar com elas. Eu acho que seria importante a gente conseguir ir em uma das comunidades dela, que tem mais fácil acesso, os cachorros. Não sei qual que é, não entendi muito bem se a gente vai conversar com as pessoas, saber o quê. Legal também. Eu acho que convidar os artistas. Eu acho que isso é bem legal, criar uma rede entre eles ali, né? Conhecer as pessoas. Mas não sei, professor. Acho que a gente tem que conversar mais. Porque às vezes eles não se conhecem. Desculpa, viu? Eu não sei, Marina. É como aqui, assim, às vezes pessoas que a gente não conhece, talvez a gente estar lá pode ser uma coisa de agregar esses contatos, não sei, ou aproximar mais, né? Sim. Acho que você podia perguntar também, Kelly, se elas têm vontade de nos receber, e qual seria a distância, né? Se é algo que a gente consegue ir num dia e voltar no mesmo dia, ou se teria que ir um dia e voltar no outro, né? E aí a gente pensar um pouquinho, porque aí também as pessoas que a Marina está convidando, se por acaso não for possível ir no experimento científico, mas for possível ir na aldeia, e as pessoas quiserem ir junto, a gente também pensar, né? Então acho que eu gostaria muito de poder ir à aldeia. Então acho que esse movimento de levar pessoas para a aldeia, eu acho bem legal, mais sim, legal. Também. Acho eu que vou conversar com a Tainara, ver a distância, então. E aí a gente propor para essas outras pessoas, por exemplo, eu também estou querendo encontrar com pessoas de quilombos urbanos dentro de Manaus. Estou fazendo, já encontrei na internet, mas não encontrei o contato. Eu falei, bom, talvez eu só consiga falar com as pessoas indo lá quando eu chegar. Então, estou pensando nisso no dia 17, quando a gente chega lá, de talvez procurar para saber se essas pessoas gostariam de estar junto e ir para a aldeia, ir para o experimento científico junto, né? Assim, a gente criar essa rede, esse grupo. E aí acho que a gente precisaria dessa definição, que ela, se possível, essa semana, né? Assim, de você fazer o contato com elas e perguntar se elas gostariam de pensar junto com a gente, participar dessa produção coletiva, de pensar o que pode ser esse perceber fazer floresta, dessa aprendizagem coletiva, que tem como objetivo a gente organizar um evento aqui em Campinas no ano que vem. E aí, quem sabe, a gente também consegue ir procurar recursos para que essas pessoas possam vir, né, se elas quiserem. Também a gente tentar, né, organizar isso.
Certo, hoje eu converso com ela, já mando mensagem, vou ver se elas respondem até sexta. Tá bom, obrigada. E aí, Marina, eu vou acrescentar aquela em você, se você me permitir, ali no WhatsApp que a gente criou da residência, tá bom? Que aí a gente consegue juntos definir uma data para a semana que vem, horário. E aí, assim, a gente também estou perguntando para o Davi Lapolo, acho que até semana que vem a gente tem respostas a respeito dessas questões, tá bom? Para a gente decidir juntos essa proposta, né, de como é que ela vai acontecer. Bom, obrigada. Vai dando uma certa ansiedade, né? Tá chegando a hora, ai meu Deus, né? Assim, e a gente, né, com coisas para organizar, mas eu sinto que elas estão acontecendo no seu tempo, né? Assim, então a gente conseguir a Kellen junto foi um presente do universo, assim, ter saído essa passagem, então a gente agradece também, né? E vamos né, trabalhar agora para que esses encontros sejam bem potentes para todos nós, né? Que possam tocar nessas diferentes questões que nos interessam, né? Um abraço imenso e a gente segue a conversa depois, tá bom? Tem alguma questão aqui do lado, Paulo? Peraí, sim, antes da gente encerrar a reunião, eu acho assim que, diante das informações que você vai levantar até a próxima reunião, minha sugestão era a gente focar na próxima reunião, em algum momento, o que realmente a gente vai fazer, se a gente vai coletar dados ou ou no âmbito dessa produção coletiva, né, que é a que você cita, né, o que poderia ser efetivamente feito a partir das agendas que aí a gente vai fechar na semana que vem. Acho que essa é uma questão que não está completamente fechada, Paulo, porque eu acho que a gente está inventando juntos o que pode ser perceber fazer floresta. Eu acho que o que a gente está indo fazer é isso, é aprender a fazer isso. E para mim, lá no projeto da FAPESP, que eu vou compartilhar com a Kellen, porque a Kellen é a única que não leu, né, o projeto, eu vou compartilhar com ela, porque é importante. A gente apostou que a residência artística seria uma maneira da gente experimentar e potencializar essa ideia do perceber fazer floresta. E tem uma proposta lá no projeto de que a gente possa aprender com aqueles que já fazem e percebem floresta, né? Assim, através de suas práticas, através dos seus materiais, e que a gente possa assim, ir experimentando como é que isso vai afetar as nossas práticas, né? Como é que isso vai afetar os nossos movimentos, inclusive esse evento, esse movimento de organizar uma residência aqui em Campinas para um grupo maior de pessoas. Então, para algumas pessoas isso pode ter a ver com coletar dados, para outras pode ter a ver com aprender a sonhar, né? Assim, talvez é isso. Cada um vai ter uma maneira de aprender, de expressar, e eu acho que isso vai ser uma invenção conjunta, né? Assim, e a gente vai aprender uns com os outros, né? Como é que cada um sobretudo, eu acho que o chamado da floresta é um chamado muito a uma corresponsabilidade, né? Assim, desse aprendizado. Então, e que a gente possa não colocar nenhum desses gestos como melhor do que o outro. Todos eles como sendo parte daquilo que a gente precisa, né, pensar junto e como é que esses gestos se relacionam, né, assim, como é que eles podem se conectar. E acho que no projeto também tem uma relação da gente pensar entre artes, ciências e filosofias, né, de diferentes povos, de diferentes práticas. Acho que isso também, como é que a gente articula, né? Assim, como é que a gente sai do lugar das artes, ciências e filosofias como algo que é só produzido institucionalmente
e a gente pode perceber e pensar, né, assim, com esses materiais, com essas práticas que são produzidas por diferentes povos em diferentes situações, né, inclusive pelas próprias plantas, pelos rios, né. Talvez a gente possa pensar, eu tenho me aproximado de muitos autores que estão estudando artes, ciências e filosofias das plantas, né, das montanhas, dos animais, né, assim, então, tensionando essas ideias. E acho que isso também é uma questão para mim, por exemplo, que vai aparecendo, e quando a Kellen traz, eu consigo perceber esse movimento, né, muito forte na produção de uma ciência, por exemplo, que não é a ciência moderna, ocidental, branca, né, assim, é de uma outra natureza, né. Então, eu sinto isso, Paulo, sinto que talvez a gente não consiga dizer categoricamente o que a gente vai fazer lá, porque isso vai ser uma construção coletiva e que talvez possa se transformar lá, inclusive. A gente pode ir com uma ideia e isso pode mudar lá, né? Muito possivelmente, imagino eu, vai mudar. Mas, sem dúvida, estabelecer o que é para cada um de nós individualmente e o que pode ser para a residência, né, para aquilo que a gente tem como tarefa, que é a partir dessa experiência criar uma outra residência para esse grupo maior, né? Isso o projeto está propondo isso. E a gente criou também uma exposição, da qual a Kellen também foi convidada para participar, né? Nessa exposição tem a ideia de criação de obras individuais, né? Que podem ser concebidas como obras coletivas, né? E que podem terminar não sendo só individuais. Então, tudo isso também não foi definido, né, Silvia? Deixamos bem aberto no projeto essa possibilidade do que vai nascer a partir da residência, né? Então, acho que é isso, acho que a gente, né, assim, cada um ir criando as suas maneiras de estar junto, né, assim, podendo pensar o que está aprendendo nesses encontros, né, assim, e como é que gostaria de se dispor a novos encontros, né, e a gente ir aprendendo uns com os outros aqui, talvez a gente possa trazer essa pergunta para o próximo encontro, né, qual é a postura de cada um diante dessa viagem, para que a gente possa aprender juntos e também estar aberto a isso poder mudar lá, porque talvez algumas das coisas que a gente pense possam se transformar, né, no contato com as pessoas que a Kellen vai nos apresentar, no contato com os cientistas, no contato com as árvores, com o rio, né, e com os donos, né, os guardiões. Bom, obrigada, então, eu agradeço mais uma vez, Kellen, uma honra. Obrigada, Silvia, Paulo, Marina, Líria. E a gente segue conversando, então, tá bom? Um beijão para todas, todos.